Olá pessoal, aqui é Thiago Santos falando de novo para a Rádio Xadrez, aqui diretamente de Fortaleza, no Ceará. E agora a gente vai conversar um pouco com o atual presidente da CBX, Pablito Robert, está aqui também participando do torneio. Pablito, obrigado aí por essa entrevista para a Rádio Xadrez. Por nada. E primeiramente a gente quer saber o que você está fazendo aqui no Ceará. Se você está jogando, arbitrando ou apenas fazendo política aqui durante o torneio. Depende dos momentos, né? Enquanto está rolando o segundo aberto do Brasil, Taça Cidade de Fortaleza, eu estou arbitrando, sou árbitro-chefe da competição. Durante o Blitz, ontem, eu fui mero jogador. Como jogador, fiz lance impossível para não perder o costume, perdi partida ganha, ganhei partida perdida, empatei já na última rodada praticamente sem jogar, fiz um empate de GM, né? Um lance, o oponente respondeu e firmamos a tábuas, mas política eu não faço muito. Eu converso, dou atenção a quem quer conversar, quem quer fazer alguma sugestão, quem quer perguntar alguma coisa do que tem sido feito, e a gente dá o retorno porque faz parte da função, a gente dá o retorno às perguntas que estão sendo feitas para dizer exatamente o que nós estamos fazendo, quais são os nossos planos, para que as pessoas possam saber que nós estamos efetivamente trabalhando para o desenvolvimento do esporte. Legal. Puxando um pouco aí o gancho que você está falando de você como jogador, eu acho que é o sonho aí de todo árbitro, quando participa de uma competição, tentar causar um pouquinho também, né? Parece que você estava tentando ali trazer problemas para a arbitragem durante o torneio de Blitz ali. Eu estava querendo ver o nível dos nossos árbitros, mas eu não consegui nenhuma partida polêmica, porque normalmente a gente vê o verdadeiro árbitro na hora que surge uma questão complicada. O que no nosso xadrez é bem difícil de acontecer, é raro. Às vezes acontece. Ontem teve um princípio de desentendimento entre dois jogadores, mas foi rapidamente resolvido até mesmo pelos próprios jogadores, né? Que no nosso esporte todos são muito amigos, todos se conhecem, então é difícil. Mas eu tava ameaçando ali o tempo todo os árbitros, dizendo, eu vou arranjar problema para vocês. Mas eu não consegui, né? É dentro do espírito de brincadeira, né? Com razão. Ontem aí o Pablito falando um clima bastante descontraído do torneio de Blitz, né? Que o Roberto Molina acabou sagrando-se campeão. Mas pouco de polêmica. Um pouco de polêmica no final, a gente ainda vai mostrar isso aqui, a partida do Molina com o Giovanni ali na última rodada. Mas, Pablito, vamos falar um pouco do torneio aqui. Qual que é o grande diferencial desse aberto aqui em Fortaleza? O que ele está trazendo aí para o xadrez brasileiro? Como é que está a disputa aí na sua opinião? Olha, o grande diferencial é o espírito empreendedor do organizador Ari Maia Júnior. Este é o grande diferencial. Mesmo sem grandes apoiadores financeiros, ele resolveu tocar o torneio mesmo assim, com a premiação muito boa, em um hotel com uma excelente condição, um excelente hotel, de frente para essa praia maravilhosa, que eu acho que os espectadores vão ficar com uma certa inveja da gente, né? O Ceará é muito bonito, Fortaleza é linda, então é um atrativo à parte. E o principal, você e todos os espectadores podem conferir, esse torneio vem sendo divulgado desde o ano passado, uma grande antecipação, tanto que as vagas esgotaram rapidamente, foram abertas vagas extras, e mesmo ele tendo um salão para mais gente, ele preferiu limitar para ter uma qualidade do torneio, já que só poderia ser feito em 7 rodadas. A disputa está interessante, está meio difícil ainda de ter um panorama, porque nós terminamos apenas a 3ª rodada. Hoje teremos a 4ª e começa, né, alguns confrontos ali, como o Giovanni vai jogar com o mestre Limp. Então, a partir da próxima rodada é que eu acho que o torneio vai esquentar um pouco mais, né, no ponto de vista competitivo. Com razão. Fabio, agora dois assuntos aí que estão sendo bastante discutidos aqui no xadrez nacional de forma geral, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre a desistência do grande mestre Henrique Mecking da Olimpíada e quem será o substituto então do Mequinho para compor a equipe brasileira. Foi uma grande surpresa para mim, assim, especificamente, né? Eu não sei para todos os outros, porque poucos meses antes o GM Mequinho tinha mandado um e-mail dizendo que ele tinha assim, muito interesse em participar. E como a diferença de rating dele para o sexto era muito grande,
e que todos concordavam, até o próprio sexto colocado concordava ser difícil de ser tirada nesse período, a gente antecipou a convocação da equipe absoluta. E, para minha surpresa, no último dia do prazo, ele respondeu que não iria, porque sendo o quarto tabuleiro da equipe ou reserva, ele poderia jogar apenas com jogadores muito fracos, de rating baixo, que poderia atrapalhar o rating dele. É uma questão que eu respeito, porque ele tem uma meta, ele tem um objetivo e ele está focado nesse objetivo dele. Então, essa foi a razão dele, a qual eu respeito. Não reclamei com ele por isso, não vou reclamar, não vou fazer isso com ninguém. E o quinto jogador do Brasil vai ser definido tão logo a organização defina o prazo de inscrição. Muito embora eles tenham lançado o site esta semana, não foi definido prazo para a inscrição das equipes. Então nós não sabemos se a gente pode utilizar a lista de maio ou se nós teremos que usar a lista de março. Então a briga hoje, tecnicamente, pelo que a gente tem visto pelo Live Rating, é o Cricor e o Eldebs, com uma certa vantagem para o Cricor. E qualquer um dos dois que entrar representará muito bem o Brasil, com certeza. Podendo utilizar, então, só para confirmar, a CBX vai utilizar a lista de maio, se for possível, no prazo de inscrição. Se for possível utilizar a lista de maio, nós utilizaremos a lista de maio. Se a organização fixar o prazo antes da lista de maio, nós teremos que usar de março, e aí já está decidido que seria o Cricor, porque tem 5 pontos a mais de rate. Tá certo. E agora um pouquinho sobre a equipe feminina. Aí a gente encerrou então esse circuito. Como que você avalia a realização do circuito pré-olímpico feminino e como é que está a equipe feminina aí para essa competição? Álvaro Aranha novamente o técnico da equipe, né? Sim, respondendo a uma de cada vez, eu avalio o circuito positivamente. Com a primeira experiência, a gente está sujeito a alguns erros, mas por incrível que pareça, nós percebemos que foram muitos maiores os acertos do que os erros. E aí fica mais fácil corrigir os erros e aprimorar o próximo circuito. Foi muito positivo porque nós vimos uma movimentação intensa. Nós descobrimos jogadoras que não participavam dos torneios. Quem pegar a classificação completa, mesmo aquelas que não fizeram nenhum ponto no circuito, poderão ver que nós tivemos mais de 120 participantes em todo o circuito pré-olímpico. É um número expressivo, considerando que a gente estava acostumado a ver nos brasileiros 30, 40 jogadores participando. A partir do momento que a gente consegue chegar a um número, com alguns torneios difundidos, um número tão grande, a gente vê que o xadrez feminino tem um universo razoavelmente bom de participantes no nosso país, podendo melhorar ainda mais. Então, essa é uma meta uma nova meta que a gente tem graças ao circuito. O circuito trouxe uma experiência razoável para a gente nesse sentido. Além do fato dele ser um critério mais justo de formação da equipe, porque a gente não pega já pensou se a gente usasse o brasileiro deste ano como base e que a Artemis ficou em 6º lugar e ela estaria fora? A Artemis nitidamente hoje é a terceira ali, juntinho das duas primeiras. Não há uma grande diferença que a separe, Há ali um pouco mais de experiência da Vanessa e da Teral, mas que a Artemis com muito pouco tempo vai igualar isso. Então já pensou ela fora da equipe por um torneio? Ou um torneio que é uma outra das etapas que ela não foi tão bem. Então quando você pega um conjunto de resultados, você consegue aferir melhor quem pode representar o país. Porque a Olimpíada é um torneio muito longo, não é um torneio de tiro curto. É uma rodada por dia, você tem descanso, você tem como se recuperar. É a mesma coisa que um circuito longo, você pode se recuperar de um torneio para o outro. Então a questão, você vê que foi muito competitiva a última vaga. Nós chegamos à última etapa com 3 vagas indefinidas, muito embora a gente soubesse que das 3, 2 com certeza estariam dentro. Das 3 que já estavam entre as 5, 2 estariam dentro forçadamente. E apenas na penúltima rodada que
nem na penúltima rodada, apenas após a última rodada nós tivemos consolidado que aquelas 5 seriam as 5 mesmo classificadas. Porque se a Fernanda ganhasse da Vanessa, a Fernanda tomava a vaga da Xanga. Então o circuito foi apertado até a última rodada do Brasileiro Feminino. Só para quem não viu por acaso a classificação, quais são as 5 jogadoras que vão representar o Brasil? Pela ordem de classificação, a Vanessa Feliciano, pertinho dela a Juliana Teral, mais próximo delas a Artemis, depois vem a Vanessa Gazola e coladinha Suzana Chang. Suzana Chang. E a participação do Álvaro aí como técnico da equipe pelo segundo ano consecutivo? O Álvaro está confirmado, a menos que ele não aceite por alguma razão, se surgir algum motivo particular, até porque a Olimpíada é só no final de agosto para setembro, mas ele está confirmado. Nós gostamos do trabalho que ele desempenhou na última Olimpíada, nós acompanhamos o trabalho dele. Eu mesmo, durante um período curto, resolvi fazer algumas aulas com ele como um aluno comum, como outro qualquer. Perguntei o preço a ele antes como se fosse para qualquer outra pessoa e marquei as aulas e fiz com ele, pagando tudo certinho, nada de favorecimento, nada de amizade. Eu contratei um profissional para ver o trabalho dele mais de perto e eu gostei muito do que eu vi. Eu tenho visto que os principais atletas que ele toma conta se destacam, e isso não é só uma avaliação minha por contato com ele, até porque o meu contato com ele começou em torneios, e muito antes de eu ter contato com ele eu tive com outros professores, como jogadores, enquanto fui presidente da Federação do Espírito Santo, árbitro em alguns torneios por lá, eu conheci vários deles. Então o Álvaro foi uma escolha coletiva da diretoria da CBX, avaliando alguns nomes possíveis, de pessoas que já trabalham com os atletas de base e com as atletas do xadrez feminino. E nós vimos nele algumas qualidades que se sobressaíram nesse aspecto. Inclusive eu posso até citar um caso, enquanto árbitro do FENAC em 2010, não tinha grandes contatos com o Álvaro, e ele estava lá acompanhando alguns dos seus alunos. E ele procura estudar emparceramento, as regras de emparceramento. O programa emparcerou, flutuou o aluno dele por 2 vezes seguidas. Ele foi lá na sala de arbitragem reclamar que estava errado, as regras não estavam sendo respeitadas, ou seja, ele luta pelos atletas dele também. Ele procura ter um conhecimento técnico de emparceramento e arbitragem para poder brigar pelos seus atletas, e isso é um papel de capitão de equipe. O capitão, ele tem que conhecer regras muito bem e ele tem que ter esse espírito combativo. Nós tivemos na última Olimpíada, eu tive que substituir ele em um match apenas, que foi contra o Quirguistão. Ele estava muito doente, passou muito mal, teve um princípio de crise muito forte, febre, talvez pelo clima, alimentação, e ele foi medicado pelo médico da organização do torneio, e eu falei com ele para ficar no hotel que eu substituía ele nesse match. E nesse match nós quase tivemos problemas, a equipe era catimbeira. Eu não sabia que o Quirguistão jogava igual o futebol sul-americano, né, na base da catimba. E eu tive que marcar presença o match inteiro para as jogadoras do Quirguistão não intimidarem as brasileiras. E deu resultado que nós ganhamos no tabuleiro por 2,5 ou 1,5, uma equipe que tinha o rating mais alto. Legal. Então o Álvaro, ele tem essas qualidades, ele tem o trabalho dele é aprovado pela diretoria do CBX e foi plenamente confirmado na última Olimpíada, motivo pelo qual a gente nem cogitou a sua substituição. Bacana. Pro time masculino, teria algum capitão ou técnico também para este ano? No masculino, nós estamos em busca de um técnico, uma pessoa para atender exatamente o pedido dos próprios gêmeos, um preparador de abertura, uma pessoa para fazer isso especificamente, ficar pesquisando as aberturas, fazer as propostas, discutir com os jogadores, e para isso não pode ser qualquer nome. Então nós estamos à procura de alguns nomes na Europa, aqueles jogadores que já têm experiência, que já dirigiram equipes fortes. Algum candidato vocês têm em mente já? Alguns nós nomes? Temos alguns, mas nós preferimos não divulgar nome para evitar a concorrência.
Tá certo. E agora falando então sobre a composição da nova diretoria da CBX, final do ano tem uma eleição novamente, sua chapa vai tentar ser reeleita, né? E você vai tentar novamente ser reeleito pela CBX. Alguma mudança com relação à última gestão? Como que você avalia isso? Quem são aí os possíveis candidatos que você vai enfrentar? Você sabe alguma coisa? Poucas mudanças, né? Mais a entrada do professor Ari Maia Júnior, né? Que mostrou um excelente trabalho e nós vimos que seria uma peça muito importante para ajudar a desenvolver ainda mais o xadrez brasileiro. Nós fizemos o convite, ele aceitou e demais, assim, nós não temos outras mudanças em mente. Candidatos possíveis eu não conheço. O Giovanni foi da última vez, mas dessa vez ele não tem se pronunciado a esse respeito. Ele até teve uma conversa comigo, não mostrou que estaria interessado em concorrer. Está focando em outras questões, como a ADX que ele montou, a carreira como jogador ainda. Ele cuida também da carreira da filha, do Gizinho, que está começando, né, e está mostrando um bom xadrez para a idade dele. Então, não sei se ele seria novamente, mas acredito que não. E não vejo outros nomes por aí, ninguém fala, o que eu até acho estranho, porque quando você quer concorrer a algum cargo, você tem que o quanto antes se apresentar, né? E quem se apresenta de última hora vai mostrar o quê para ser avaliado? Porque a avaliação uma avaliação não pode ser feita de última hora. Eu cito como exemplo aqui a candidatura da Olimpíada de 2014, que foi decidida em 2010 no Congresso da FIDE durante a Olimpíada. Tromsø, que é a cidade da Noruega, começou a campanha durante o ano de 2009. Eu fui no Congresso da FIDE em 2009 e tinha stand da candidatura de Tromsø lá. Durante o ano de 2010 foi muito forte, eles disparando e-mails, site, panfletos, eles mandavam os folders para os países, para as federações. Durante a Olimpíada eles montaram um stand muito bonito, com imagens, vários folhetins com imagens da cidade, explicações, ponto turístico, sobre o sistema de voos charters que haverão, toda a logística. Eles mostraram com muita antecipação tudo. E lá durante a Olimpíada surgiu a cidade concorrente. Só lá, há poucos dias de ser julgada a proposta, surgiu uma cidade concorrente, que me fugiu o nome agora, mas é na Bulgária, e que é uma praia com todo o complexo de hotéis a 200 metros do local de eventos. Todo mundo ia andando pro torneio. E todo esse complexo na beira da praia, e a Olimpíada programada para época de verão, que faz calor. E eles perderam porque se apresentaram de última hora. Eles certamente tinham o melhor lugar, mas por não se apresentarem, perderam, né? E eu fiquei até chateado, porque quando eu vi as propostas deles, eu falei, poxa, tomara que eles ganhem, mas eles perderam de muito. Depois de jogar naquele frio da Sibéria, né, jogar na praia ali no verão seria interessante. Porque o da Sibéria não foi na época de inverno, então o único dia que nevou foi uma nevezinha bem fraca, fez 2 graus nesse dia. A temperatura ficou oscilando ali entre os 4 e 10, mas lá a sensação térmica é pior por causa do vento. Mas nada comparado ao que vai ser Tromsø. Tromsø é lá em cima na Noruega. É clima polar, né? Entendi. Lá vai ser terrível de frio. Pablito, uma resposta rápida aqui. A sua gestão tem intenção de convidar o Giovanni Vespri para compor algum cargo, alguma função aí nessa nova administração da CBX ou não? Olha, toda ajuda é sempre bem-vinda. Nós avaliamos todas as situações, não só ele, mas como outros nomes também. Mesmo que não seja dentro da diretoria, qualquer força no sentido de caminhar na mesma direção, de fazer o bem pelo xadrez,
é sempre bem-vindo. Cargos são limitados, né? Uhum. E nós temos as pessoas que estão com experiência já dentro dos cargos. A gente não pode simplesmente sair trocando as pessoas que estão em funções, exercendo suas funções, para agregar um novo nome. A gente pode agregar de outras maneiras, mas depende muito também das conversas. A pessoa tem que apresentar o que ela vai exatamente exercer, qual é o papel que ela pretende, quais são as propostas dela para o provimento de algo bom, de um crescimento, de fazer um serviço muito mais pontual ou mais abrangente. Tem todas as áreas afetas, né? A gente não pode ver só como é OGM, porque o OGM tem vários GMs. Tem o Milos, que tem uma grande experiência em vários tipos de trabalho, né? Ele fez um programa, ele é um treinador muito experiente, muito bom, muito elogiado por todos, né? Tá aí o Diamante, que foi fruto de um trabalho com ele, né? Uhum. Tem o Crivor aí, que, né, até formado em administração, um cara que tem algum know-how. Tem várias, poderíamos citar até mesmo o nome do Jaime Sunier, que é um GM que já teve experiência no campo político, hoje está mais ali, está afastado um pouco do xadrez, cuidando da instituição profissional dele, que é o IEP, né, Engenharia, do Paraná. Então são pessoas capacitadas, mas que a gente tem que ver que existe um modelo hoje que a gente segue, um padrão. E a gente não pode mudar esse padrão de uma hora para outra, que é algo que vem dando certo, para aceitar uma nova peça. A peça é que tem que se adequar ao padrão. Ok. Porque modelos a gente muda devagar. O site da CBX hoje tem umas ferramentas novas, né? Igual vocês podem ver que vai ter um acompanhamento de rating agora, de evolução de rating. A gente não pode fazer isso, entrou no dia seguinte fez. A gente primeiro ficou funcionando um ano com o sistema anterior. No ano seguinte a gente conseguiu implementar um sistema novo. A gente fez um estudo longo, foi um ano inteiro de estudo do que seria melhor. Então é a mesma coisa com o plano de gestão. O plano de gestão não pode ser mudado de uma hora para outra. Bacana. E uma última então pergunta para a gente encerrar aqui essa entrevista da Rádio Xadrez com o Pablito Robert. Defina pra gente, Pablito, qual é a participação do grande mestre Darcy Lima nessa gestão da CBX? O que muita gente pergunta sobre isso, né? Fala que o Darcy, embora não esteja presente, ele por trás ali tem uma participação muito grande. Defina então aqui pra gente nessa entrevista a participação do Darcy Lima. Eu não consigo entender essa questão de ele não estar presente. Ele está muito presente, né? Ele cumpre com o papel dele. O papel dele é relações exteriores. Então ele faz o nosso meio campo com a FIDE e faz magistralmente. É uma figura que eu não abro mão na minha gestão. Quem fez o convite a ele quando eu fui candidato fui eu. Ele não queria entrar na CBX. Quem o convidou e insistiu fui eu. Assim se deu com o Bento. O Bento ele não queria, disse que não ia continuar, e eu insisti até os 45 do segundo tempo para o Bento, até a data quase que limite para mandar a composição da chapa dentro da convocação da eleição, até o Bento aceitar. Então são dois nomes que eu pessoalmente quis na minha chapa, insisti, batalhei, porque eles têm uma experiência muito grande nos dois cargos que eu coloquei eles. E, assim, o Darcy, além disso, tem outras experiências, e que a CBX ela não pode ficar engessada a pessoas ficarem apenas naquele cargo específico. Nós temos que ter um dinamismo. Nós temos o Charles, que está ali como VP financeiro, mas ele faz um forte trabalho para o xadrez escolar, junto com o Júlio e com o próprio Darcy. Então, não é uma questão de, fulano não gosta de cicrano, beltrano. Eu não levo isso em consideração. Eu levo em consideração a capacidade e a minha confiança na pessoa que eu estou convidando. Eu não vou convidar uma pessoa que é capaz, mas que eu não tenho confiança, ou que eu tenho confiança e que não é capaz. Eu não abro mão de ter pessoas competentes nos cargos que eu escolhi, porque senão a gestão não vai funcionar. E o fracasso cai sobre as costas do presidente. O presidente sou eu.
Tá certo, aí esclarecedora então essa questão, entrevista da Rádio Xadrez com o Pablito Robert, presidente da CBX. A gente agradece novamente, Pablito, essa oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de falar para os espectadores. Legal, é isso aí, pessoal. Então aqui Thiago Santos, diretamente de Fortaleza, no Ceará, nesse sol maravilhoso aqui. A gente já tá vendo ali, olha, no outro lado do salão, o grande mestre Felipe Aldebes, o Eni Roberto Molina. Daqui a pouco a gente vai lá conversar com eles então e nos despedimos aqui com o Pablito. E bom torneio aí para todo mundo, né? Pablito, até mais, valeu, obrigado.